bem-vindo a mais uma edição do Magui Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por carros na internet. E hoje nós vamos aprender a importância da manutenção correta e preventiva, os cuidados com o carro que você deve ter todo mês. Oi, gente! Está no ar mais um Magui Auto Esporte. No programa de hoje eu vim até a Framingham Auto Service para conversar com o Júnior sobre a importância da manutenção dos nossos carros, principalmente para os moradores da costa leste dos Estados Unidos, onde neva bastante nessa época do ano. Quer saber tudo sobre o que você deve fazer para manter o seu carro ok? Vem comigo! Ei, Júnior, prazerzaço, cara. Obrigado por receber a equipe do Magui Auto Sport aqui na Framingham Auto Service e hoje com um tema muito importante sobre manutenção de carro. É o nosso primeiro programa falando sobre a importância da manutenção de carro. Obrigado por abrir esse espaço pra gente, viu? Não, eu que agradeço, o prazer é meu a participar desse projeto e estar podendo educar aí, né, as pessoas como funciona todo o pacote do seu carro, do automóvel. E Júnior, ele tá aqui com o nome Désio, gente, mas é mais conhecido como Júnior, né? Isso, todo mundo me chama de Júnior. Antes da gente falar, então, sobre o nosso tema de hoje do programa, que é um tema muito importante para os imigrantes antigos, para quem está chegando agora do Brasil, principalmente porque aqui na Nova Inglaterra, nessa época do ano, na costa leste como um todo, neva bastante, a gente precisa cuidar bem do nosso carro, senão ele quebra e quebra mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre você, te apresentar para a turma de casa. Quem é o Júnior? Da onde que o Júnior veio? Eu já soube que você veio lá do interior de Minas Gerais, né? Isso. Eu saí da cidadezinha chamada Tarumirim, no interior de Minas. Tá? Eu vim para cá em 2000, então, ou seja, 18 anos já aqui. Tem 9 anos que nós estamos já com a oficina montada aqui em Framingham, tá? Tentando ajudar a comunidade brasileira e também bastante clientela americana, né? Com a manutenção dos veículos, com o cuidado ao carro. Agora, Júnior, você já fazia esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço lá no Brasil? O meu primeiro emprego foi dentro de uma oficina mecânica com 12 anos de idade, mas toda a minha especialização foi feita aqui na América. Eu cheguei aqui com 17, então assim, toda a minha especialização em si, todos os cursos que eu fiz é da mecânica aqui. Agora, o que a Framingham Auto Service oferece? O camarada chegou aqui nos Estados Unidos, ou a mulher, gente, o espaço é bem legal aqui, a mulherada vai se sentir também bem à vontade, né? Você fez um espaço, tem cafezinho, quentinho, cafezinho brasileiro, tem aguinha, mas quais são os serviços que vocês oferecem aqui? Olha, nós fazemos a mecânica em geral, tá? A gente procura, o nosso diferencial, a gente procura trabalhar com a educação, com a demonstração de todo o funcionamento do carro e o porquê que aquilo deve ser feito. Então a gente quer trabalhar sempre com a linguagem onde o cliente vai entender e possa assim estar tomando decisões melhores. Então eu sou simplesmente um portador de informações e a decisão para o cliente sempre fazer a respeito do seu carro, né? A gente está procurando ajudá-los a entender o funcionamento, como funciona. Ainda nessa questão da educação, eu acho que é importante a gente salientar, Júnior, o seguinte: uma das preocupações da equipe do Magui Auto Sport é com a lisura, né, dos nossos parceiros. E a Framingham Auto Service não é uma empresa que chegou agora no mercado, é uma empresa consolidada. Vocês estão aqui, como você acabou de falar, há 9 anos, ou seja, você vai deixar o seu carro aqui, quando você voltar ele vai estar aqui com segurança, sendo bem cuidado, não é isso? Exatamente. E a gente está completamente automatizado hoje, tá? A gente faz a inspeção, todo carro que vem aqui, por exemplo, com a troca de óleo, a gente sempre faz uma inspeção eletrônica, onde a gente tira as fotos, tá? Manda por e-mail, manda por um link por text message para o cliente. Todo o processo ele tem como acompanhar tudo isso automaticamente. Então, se eu mudar o carro de esperando peça para serviço sendo executado, ele vai receber um text message sendo avisado: olha, o seu serviço está sendo executado agora no momento. Se eu mudar o carro para pronto, ele vai receber um text message: olha, o seu carro está pronto para ser, né, para ser entregue. Então a gente procura trabalhar sempre com toda essa informação e com clareza, porque é uma coisa que o nosso mercado vem sofrendo um nome já tem muito tempo. Então a Framingham Auto Service está aí no mercado tentando mudar isso, né, para a gente poder conseguir, né, com isso, informar os nossos clientes melhores. Ou seja, transparência é a palavra de ordem. Falando em transparência, eu quero ir lá para trás, porque eu sei que tem carros lá, tem uns 2, 3 carros lá, não é isso? Isso. Que já estão nos esperando, que eles vão servir hoje como exemplo no nosso Magui Auto Sport. Você sabe quais são os cuidados que você tem que ter no seu carro com a manutenção? Não? Então,
Fica ligado. A Magui prometeu que em 2018 ia interagir mais ainda com a comunidade brasileira e vai cumprir. Vamos fazer a nossa gincana Magui Auto Esporte. Iremos selecionar 2 famílias para se divertirem e competirem entre elas. São 3 mil em cash e muito mais prêmios. Para participar da seleção é muito simples. Mande agora mesmo uma mensagem de texto para esse número aqui com a palavra família. Participe! Magui Toyota, o mundo de automóveis espera por você. A manutenção preventiva é essencial para manter o carro em excelentes condições e assim garantir o mais importante, a segurança do motorista e de quem mais estiver no carro. Sabendo da importância deste cuidado, veja algumas dicas práticas para garantir que o seu veículo esteja sempre bem cuidado. Pois é, Fernanda, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Magui Auto Esporte, agora falando do coração da Framingham Auto Service, que é a oficina mecânica. O Júnior está aqui. Na ida para o intervalo, Júnior, eu deixei quase que uma pergunta no ar, porque hoje o nosso tema aqui no Magui Auto Sport é a importância da manutenção do carro. O que é a manutenção do carro para quem está nos assistindo que não sabe? Claro, cara. A manutenção ela é a vida do carro, né? A manutenção periódica é recomendada, como ela é recomendada pelo fabricante, ela vai estender a vida do seu veículo aí por muitas milhas a vir. Tem um ditado americano que diz que a manutenção ela é 85% mais barata do que o conserto. Então, você seguindo o que é recomendado pelo fabricante, olhando no seu manual, ele vai dizer se a sua troca de óleo, por exemplo, sua manutenção é de 5 em 5 mil milhas, de 10 em 10 mil milhas, de 7.500 milhas. Tem carro hoje que é até 15 mil milhas. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, a vida do seu veículo. Agora, para os leigos de plantão, leigos como eu, antes de eu começar a apresentar aqui o Auto Sport, eu entendia pouquíssimo de carro, estou ainda aprendendo dia após dia. O que faz a manutenção de um carro? Quais são os itens que formam a manutenção de um carro? A principal e a básica, a gente sempre começa com a troca de óleo, tá? A troca de óleo e o filtro de óleo. Imagina o óleo do seu motor como se fosse o sangue do seu corpo. O motor do carro ele depende 100% do óleo, está em boas condições para funcionar normal e não ter um desgaste excessivo, tá? Então a manutenção básica ela sempre começa com a troca de óleo. Dentro da troca de óleo é feita uma inspeção geral, tá? Onde a gente checa todos os filtros, mangueiras, parte da suspensão, toda a parte de segurança, freios. Então a troca de óleo ela é a porta de entrada, é a oportunidade que o cliente tem de saber realmente o estado do seu carro atual. Depois da troca de óleo, quais são os itens que precisam ser vistoriados, como você bem disse, no meu carro, para que ele tenha uma longevidade, uma vida útil maior? Isso vai do fabricante, tá? Dentro do seu manual nós temos recomendações de manutenções de 30 mil milhas, de 40 mil milhas, de 60 mil milhas. Então dentro do manual do carro ele vai dizer os itens que tem que ser trocado em cada carro. E fora dentro desse intervalo, que geralmente as maiores manutenções elas acontecem de 30 em 30 mil milhas. Tá? A primeira manutenção do seu carro grande ela é feita com 30 mil milhas, depois a segunda com 60 e assim vai. Então, nos intervalos dessa, a gente continua checando todos os itens, todos os filtros, mas é isso, é o óleo do motor, é o filtro do motor, são todos os fluidos, inclusive os fluidos o fluido da transmissão, o fluido do diferencial para carro que é 4x4, os fluidos em si e os filtros são as partes aí em termos de manutenção periódica mais importante. Agora existem as peças de desgastes, como parte da suspensão, como parte do sistema de direção e também o sistema de freio e pneus, que são checados também toda vez que é feita uma manutenção periódica. Júnior, quando nós chegamos aqui nesse espaço um pouco antes da gente começar a gravar, o que me chamou a atenção foram aqueles galões ali. O que são aqueles galões? Explica para a turma de casa. Olha, hoje em dia existem vários tipos de óleos no mercado para carro e a gente tem que seguir a recomendação do fabricante. Se a gente não fizer isso, você pode até perder, se o seu carro ainda está em garantia de fábrica, você pode até perder, tá, essa garantia de fábrica. Então, o fabricante, a fábrica, antes de lançar o motor no mercado, ela faz um estudo para ver com qual óleo e com qual peso de óleo aquele motor funcionaria melhor. Então, e isso aí ela é feita a recomendação, toda aquela linha de produção dela usa aquele óleo. Hoje nós temos vários tipos de óleo, eu vou te falar que é mais de 10 tipos de óleos diferentes no mercado, tá? Os mais comuns, que são aqueles que você viu que a gente tem, é o 0W20, o 5W20, o 5W30,
normal e existe o 5W30 europeu, que o óleo europeu ele é diferente dos outros óleos por ele ter uma manutenção mais prolongada. O que difere um óleo do outro, então, é o peso dele, é a espessura dele, isso? É a espessura e a temperatura, tá? Então é peso e temperatura. A temperatura é a qual temperatura aquele óleo consegue trabalhar melhor. Ele dá uma especificação, olha, de menos 20 graus Fahrenheit até 100 graus Fahrenheit é a temperatura que esse óleo trabalha ideal. Agora eu vou fazer uma pergunta, mito ou verdade? Estava eu passeando, navegando pela internet, quando me deparei com um artigo que dizia o seguinte: é impossível dentro de uma oficina mecânica o mecânico fazer aquela checagem do óleo. No Brasil é muito comum, o cara coloca ali o ferrinho, tira, limpa e fala, olha, o óleo chegou até aqui, você tá sem óleo no carro, tá com óleo limpo, tá com óleo sujo. Caramba, mas será que fomos todos nós enganados esses anos todos? É possível ou não é possível você conferir o óleo com aquele medidor? Isso é um mito, é possível sim, e na realidade é a única maneira que você tem hoje na maioria dos carros. Existem alguns carros mais novos europeus que não tem a vareta, mas ele tem um sistema do computador dentro que já te informa o nível, tá, do óleo. Mas é a única maneira que você tem, é através da vareta. Ressaltando que na vareta, quando você puxa ela, nós temos um mínimo e o máximo. O óleo ele tem que ficar entre o mínimo e o máximo. Na maioria das vezes, quando a gente pega veículos aqui, que a gente vai checar o nível do óleo, ele está sempre em excesso, ele está sempre perto do máximo. E esse não é o recomendado pelo fabricante. O recomendado é sempre entre o mínimo e o máximo. Então, coloca aí o carimbo. Mito, não é uma verdade. Agora, continuando o nosso papo aqui sobre a importância da manutenção de carro, principalmente nessa época do ano, na costa leste dos Estados Unidos, nós gravamos o Maguel Sport de Massachusetts, neva bastante. Tem muito sal na rua, porque aqui o governo a gente utiliza sal para fazer a neve diluir, né? Para diluir a neve. Você tem dicas para dar para o pessoal de casa? Tem que lavar o carro também durante o inverno ou não? Olha, gente, segura, só lava o seu carro depois. A lavagem do carro também consta nesse serviço de manutenção ou não? Seria um outro tipo de serviço? Não, com certeza, ela faz parte sim, tá? Você deve lavar o carro sempre, principalmente se você tiver a oportunidade de passar no car wash que tem um undercarriage, que faz aquela lavagem por baixo, para você remover isso. É o sal, que é o que causa mais danos, tá? Nos carros aqui dessa área de New England, de onde a gente está. Então é importante sim você estar sempre passando o seu carro no car wash e estar sempre lavando, limpando ele. Você está falando aí de carro. Temos 3 modelos aqui atrás. Quais são os serviços de manutenção que você está fazendo nesses carros aqui? Tá? O RAV4 que está atrás de você, nós estamos fazendo a revisão periódica mesmo, a troca de óleo e aquela checagem onde a gente checa toda a parte de freios. Tá? A Mercedes ela está com problema de pulsação nos freios, então a gente está ali determinando o que está causando, provavelmente vai ser um disco empenado, onde a gente vai ter que trocar disco e pastilha. Tá? Essa Land Rover ela é um problema um pouquinho mais complicado, ela está com problema na corrente de comando do motor, então a gente está refazendo, tivemos que tirar os cabeçotes, mandar para a retífica e está todo refazendo o tempo do motor dela. Com a manutenção preventiva é possível evitar esses 3 tipos de problema que você acabou de falar? Principalmente a Land Rover. A Land Rover, o que aconteceu com ela é um exemplo nítido de falta de manutenção. Então, se tivesse sido a manutenção feita do jeito certo, principalmente com o óleo, teria evitado o problema dela. Os outros 2 estão até de parabéns que eles estão seguindo a recomendação e fazendo a manutenção periódica em si mesmo. Ô Júnior, aqui no Maguel Sports a gente tem um quadro chamado Dica do Especialista, ou Dicas do Especialista, onde conversamos com alguns especialistas de determinadas áreas para que eles deem dicas para o nosso público de casa. Se você pudesse dar dicas sobre manutenção, o que você falaria? Olha, a dica número 1, como eu já havia falado antes, a mecânica ela é atrito é desgaste. Então, sempre, se você tem um carro, ele vai sempre ter desgaste e ter coisas que você precisa fazer. O segredo número 1 é não deixar acumular. Tá? Foi feito um estudo pela AAA aqui no estado para tentar te pegar uma base de quanto que uma pessoa pode esperar gastar com manutenção anualmente. Tá? O estudo atual caiu até era $975, agora foi para $750. Então a média de custo de manutenção anual de um carro hoje
tá? Um carro de 5 anos mais ou menos de uso é de $750 por mês. Ah, esse ano eu não gastei nada no meu carro. Você pode ter certeza absoluta que o desgaste teve ali, você só foi acumular para o ano seguinte. Então não deixe acumular. Escute o seu carro que ele sempre vai conversar com você. Você dirige ele todo dia, você conhece cada barulhinho que ele faz. Se você começou a escutar um barulho diferente que ele não fazia antes, não espere para checar isso. Cheque antes, você pode evitar estar gastando, né, uma quantidade de dinheiro desnecessária. Então tá aí, Júnior. Brigadaço mais uma vez, meu amigo, por ter recebido a nossa equipe aqui no teu espaço. Vamos voltar mais vezes e vocês fiquem ligados que semana que vem tem mais Magui Auto Sport, claro, na tela do seu celular, do seu iPad, do seu computador. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente!